Apesar das barreiras enfrentadas, os negros já alcançaram conquistas significativas nos diversos campos profissionais. Durley é um exemplo. O ex-morador de rua que cursou somente até a 4ª série, hoje é um empresário de sucesso. Quando eu falei que eu tinha pretensão de montar um negócio, muitos desacreditaram, muitos acharam loucura e alguns disseram, não, vamos lá, vai em frente, isso vai dar certo, você vai conseguir. Cada linha dos diversos recortes de jornais e revistas estampadas na parede conta a história de superação que enche de orgulho o dono da empresa. Os recortes de jornais, eles falam sobre a minha história de luta, né? Todo o processo que eu passei de, aos 7 anos de idade, já ter a responsabilidade de sustentar uma família de mais 11 irmãos, pai e mãe. Né? Aí vai passar pela parte onde eu morava na rua, né, que eu tive uma luta muito intensa, eu tive que lutar contra as drogas, contra o mundo do crime, para sobressair. E algum desses recortes tem alguma história especial que você se emociona? Quando você chega aqui, você olha, você fala, nossa, realmente essa é minha história de vida, isso me toca? Algum desses? Então, entre todos aqui, o que eu vejo como mais especial é esse quadro, né? Que foi feito o roteiro de gastronomia com a Liana Sabo do Correio, onde ela faz menção à minha história, ela compara a minha vida à vida do Joaquim Barbosa, né, o nosso ministro do Supremo. Que assim, eu me sinto muito honrado, porque primeiro ele é um cara que eu me espelho muito, pela questão do conhecimento, né, teórico e prático, pela seriedade com que ele trata esse país. Né. Então assim, é uma pessoa que serve para mim como uma referência. Mas para conquistar esse espaço, Durley e tantos outros negros tiveram uma história de luta ao longo dos anos. As ações afirmativas, medidas que têm o objetivo de beneficiar determinados grupos da sociedade que sofreram com a discriminação ao longo da história, surgiram para tentar diminuir a desigualdade. As políticas afirmativas elas têm esse intuito de criar uma maior representatividade de pessoas negras em cargos de poder também. Estou falando mais no ensino superior, tá? Em altos postos. Por quê? Porque uma coisa é você, com a sua tez branca, dando aula para uma criança negra, que, por exemplo, que mora nas regiões administrativas, ou a maioria das crianças negras que estão em abrigos, que uma outra realidade é possível. Outra coisa é você ter professores negros como eu, e com esse fenótipo, que é o fenótipo da maioria da população brasileira, que é doméstica, ou não, ou é zelador de prédio, ou que estão em postos de hierárquicos mais baixos, de que uma outra realidade é possível. O Superior Tribunal de Justiça já analisou fatos importantes relacionados ao racismo. Um deles foi em 2001. A ação foi julgada pela 3ª turma e tratou de indenização por danos morais devido a agressões verbais racistas. Um comerciário instalava um portão eletrônico quando um homem se aproximou e começou a fazer comentários contra o serviço. O instalador tentou argumentar que se tratava de uma benfeitoria para proteger os moradores da vila, mas foi agredido verbalmente. A 3ª turma condenou o ofensor a indenizar o comerciário em 25 salários mínimos. O sistema de cotas foi criado pelo governo para ampliar o acesso de negros, índios, deficientes, estudantes de escolas públicas e de baixa renda a universidades. Ele é visto como a redução da exclusão social. A questão das cotas exclusivamente para negros, né, independente de outros fatores, trata-se de algo importante para que isso gere um referencial positivo para a população negra, especialmente para os jovens, para as crianças, né, que elas possam ver referenciais de pessoas com profissões de prestígio, né, com possibilidades de uma vida profissional bem-sucedida, né, e assim possam espelhar o seu futuro. As cotas são, de forma geral, uma forma que a universidade tem de abrir as portas para grupos que são historicamente excluídos do ensino superior, sobretudo os negros e as pessoas que não tiveram acesso a uma educação básica de qualidade. Existe uma dívida histórica que a gente precisa contribuir e precisa ser feita essa transformação, entendeu? A oportunidade igual para todos, independente da raça. E isso, infelizmente, no Brasil não existe até hoje. Você, por ser negro, você já parte de uma desvantagem. E eu acho que isso tem que ser igualado em termos de educação.
A Universidade de Brasília ganhou mais cor nos últimos 10 anos. Desde 2004, quando o sistema de cotas começou a vigorar com 20% das vagas destinadas a negros, mais de 4.000 alunos já se formaram pelas cotas. Mariana Barbosa nasceu na Bahia e mora em Brasília desde os 4 anos de idade. Ela entrou na UNB no curso de Direito. A estudante de 20 anos prestou 2 vestibulares até conseguir ingressar na universidade e acredita que o método diminui a desigualdade. De fato, eu tenho o privilégio de ter sido de escola particular, mas ao mesmo tempo as cotas elas vêm para combater o racismo. O racismo não escolhe uniforme, o racismo ele não escolhe a sua conta bancária. O racismo ele escolhe, ele é pela cor da pele. Isso eu carrego comigo, onde quer que eu vá, com ou sem o uniforme da minha escola. E a Mariana estava me contando também que até os próprios cotistas às vezes têm medo de falar que entraram pelo sistema com medo de sofrer algum tipo de preconceito. É isso mesmo, Mariana? De fato, a gente vive numa universidade que ainda é extremamente elitista, racialmente, economicamente e nos outros fatores. Então, chegar aqui e se declarar como cotista é também dar a cara a tapa para que as pessoas façam suas críticas. E as pessoas não são muito coerentes, nem são muito, digamos que, doces nas suas críticas. As pessoas são bastante cruéis porque a gente está falando de privilégios. No final de 2012, o Congresso Nacional aprovou a Lei Federal número 12.711, que prevê a reserva de 50% das vagas em instituições federais de ensino para estudantes de escolas públicas, negros, pardos, indígenas e de baixa renda até 2016. Para o professor de antropologia e idealizador das cotas na UNB, a lei é um atraso no sistema de educação. Para a UNB, a lei do governo é um retrocesso, porque muitos dos estudantes, tanto negros como indígenas, que entram normalmente na UNB pelas cotas, não vão mais entrar pela lei do governo. A última conquista dos negros na UNB é a inclusão de cotas no mestrado e doutorado nos cursos de Sociologia e Antropologia. A luta, claro, começou pela graduação, mas agora nós já chegamos na pós. Então o Departamento de Antropologia, do qual faz parte, aprovou 20%, no mínimo, né, como piso, de cotas para negros e uma vaga para indígena, no mínimo uma para indígena. Também tramita no Congresso Nacional proposta que reserva aos negros, por um período de 10 anos, 20% do total de vagas oferecidas em concursos públicos. As cotas no serviço público elas complementam as cotas nas universidades. Primeiro porque aumenta o contingente de negros com o título superior para concorrerem aos cargos. Quem carrega a cor negra na pele não enxerga a diferença entre os brancos. Para mim, não existe uma diferença, porque entre o negro e branco é a mesma coisa. Graças a Deus eu tenho orgulho de ser negro. Nós ao longo dos anos, tivemos muitas conquistas, A gente sabe como o racismo é forte no nosso país. O que falta hoje no Brasil é mais esse entendimento, de que nós todos somos irmãos, negros e brancos.